A teoria psicogenética de Henri Wallon. A teoria psicogenética de Henri Wallon. Nasceu em Paris em 1879 e morreu em 1962, com 83 anos. Estudou filosofia e medicina. Escreveu sobre psicologia e educação. Participou das duas guerras mundiais. Reconstrução da França, Plano Langevin-Wallon. Teve dois grandes interlocutores, Piaget e Freud. Dedicou-se à psicogênese da pessoa. Atribuiu à psicologia um tratamento histórico, neurofuncional, multidimensional e comparativo. Trouxe um novo olhar para a motricidade, a emoção e a cognição. O social. A teoria psicogenética de Henri Wallon trabalha com três conceitos chaves: preponderância, alternância e integração funcional. O desenvolvimento é um processo contínuo e dialético. O desenvolvimento da personalidade se dá em 5 etapas: estágio impulsivo, emocional, estágio sensório-motor/projetivo, estágio do personalismo, estágio categorial, estágio da adolescência, etapas da sociabilidade. Simbiose fisiológica, 0 a 3 meses. Tudo se agrupa em volta das necessidades que a criança tem que só a mãe pode satisfazer. Simbiose afetiva, 3 a 12 meses. Até 6 meses as crianças podem desenvolver-se bem longe da mãe, desde que seja bem cuidada. Depois dos 6 meses ocorre uma reviravolta. A criança cuidada pela mãe, mesmo em condições desfavoráveis, desenvolve-se melhor, psíquica e biologicamente. Reações alternantes e recíprocas, 1 a 3 anos. Quando a criança aprende a falar e andar, descobre que existe outro polo que não o dela. Surgem os jogos de alternância. Constelação familiar e personalismo, 3 a 5 anos. A criança se torna mais sensível à estrutura familiar, começa a ter consciência do seu lugar e a desejar a autonomia. Maior conflito. Podem surgir complexos e ciúmes. A escola maternal passa a ser fundamental. Individuação e grupo, período categorial. A criança começa a perceber os outros que estão à sua volta, agrupando-se de acordo com seus interesses. A escola deve incentivar a cooperação e não a rivalidade. Acesso aos valores sociais, adolescência. É preciso resgatar e aproveitar o gosto pelas aventuras, desenvolvendo a solidariedade e a responsabilidade. Período de muita ambivalência de atitudes e sentimentos. Movimento para Wallon. Os órgãos do movimento são a musculatura, as estruturas cerebrais responsáveis pela sua organização, as funções da atividade muscular, cinética ou clônica, responsável pelo movimento visível, pela mudança de posição do corpo ou de segmento do corpo no espaço. É a atividade do músculo em movimento. Postural ou tônica, responsável pela manutenção da posição assumida, atitude, e pela mímica. É a atividade do músculo parado. Tipologia do movimento, baseado nos centros de controle. Movimentos reflexos, controlados ao nível da medula. Movimentos involuntários ou automáticos, controlados em nível subcortical pelo sistema extrapiramidal. Movimentos voluntários ou praxias, controlados no nível cortical pelo sistema piramidal. Movimento para Wallon. Sequência psicogenética do aparecimento dos diferentes tipos de movimentos. Movimentos impulsivos, globais e incoordenados, até por volta de 3 meses, medulobulbar. Movimentos expressivos, depende do amadurecimento das estruturas mesoencefálicas do sistema extrapiramidal e da sensação de bem-estar que recebe ao ser cuidado, de 3 meses até por volta de 1 ano. Início dos movimentos instrumentais, práticos tais como marcha, preensão e capacidade de investigação ocular sistemática, exige amadurecimento cortical. Começa no 2º semestre e se impõe no final do 1º ano.
predominância prática da motricidade, período sensório-motor. Quase ao mesmo tempo que o predomínio anterior, surge a fase simbólica e semiótica, aliada ao amadurecimento da região temporal do córtex. As ideias projetam-se em atos, mímica, fala ou até gesto da escrita. Pensamento e linguagem, segundo Arlon. Pensamento equivale à inteligência porque inclui a inteligência. O pensamento através do qual se realiza a inteligência aparece como condutas concretas perante situações também concretas. Parte da filogenia, espécie. As categorias presentes em qualquer pensamento em evolução revelam-se de caráter provisório, relativo, na gênese do pensamento. Representação, enquanto para Piaget, a relação entre significado e significante seria resultado da atividade prática, sensório-motora, onde através desta atividade a criança captaria o objeto. Para Wallon, para chegar a apreender o objeto, é preciso representá-lo e para isso, é preciso transformar o objeto em símbolo para o qual é fundamental a palavra. Pensamento e linguagem, segundo Arlon. Pensamento é um processo de diferenciação e de identificação progressiva, índice de que o pensamento em desenvolvimento se modifica por si mesmo e se transforma ao mesmo tempo com cada novo objeto percebido, dado que toda reestruturação sensório-motora abriga uma nova percepção, sob outra luz do já percebido, e o objeto transformando passa a integrar o conceito juntamente com a percepção anterior que o originou. Descontinuidade. A primeira coisa que ressalta é a descontinuidade, indecisões assinaladas por crises ou conflitos. Nas crises intervêm dois fatores: amadurecimento do sistema nervoso e o social. Cada época tem suas verdades, que são o seu material de ideias e de linguagem. Cada indivíduo tem sempre as suas, que dependem da idade psicobiológica e da integração social. Pensamento e linguagem, segundo Arlon. A transição do ato motor em ato mental assinala a entrada do sistema cortical. A imitação propriamente dita é considerada cortical. A imitação inscreve-se entre dois termos contrários: fusão, alienação de si na coisa ou participação no objeto, e desdobramento entre o ato a executar e o modelo Arlon, do ato ao pensamento, 1942. Página 148. A imitação passaria por etapas até chegar às suas formas superiores, o mimetismo. 2. A imitação simbólica, onde a criança é ao mesmo tempo participante, se colocando na ação do outro e replicante, espelhando a ação do outro. 3. Imitação real, que surge somente na segunda metade do segundo ano. Imitação inteligente, quando a criança tem seus próprios motivos para agir e a referência dada pelas ações do outro não é mais a única alternativa. Pensamento e linguagem, segundo Arlon. A imitação realiza a passagem do sensório-motor ao mental. A reprodução dos gestos do modelo por se reduzir a uma impregnação postural, o ato se torna simples atitude. Este congelamento corporal da ação constituiria o seu resíduo último antes de se virtualizar em imagem mental. A imitação dá lugar à representação que lhe fará antagonismo, enquanto o ato motor, ela tenderá a ser reduzida e desorganizada pela interferência do ato mental. Pensamento e linguagem, segundo Arlon. Desenvolvimento das representações, sinal, índice, simulacro, símbolo, signo. Sinal, estabelece-se por simples repetição de concomitância e é abolido por repetição de não concomitância. É a parte que induz ao todo, de que ainda não está separado. Indício, não está ligado ao sujeito, mas à própria situação. Não é apenas o pormenor que precede o todo. É um vestígio distinto do todo. É necessário fazer induções, empregar o raciocínio para se perceber a separação entre o indivíduo e o fato correspondente. Simulacro, representação do objeto, sem nenhum objeto substituto, pura mímica, onde o significante é o próprio gesto. Símbolo, é um objeto substituto de outra realidade, objeto, pessoas, ações,
instituições, grupos, etc. Troca a sua própria realidade por aquela que representa e por isso, converte-se em significado. Signo, permite o acesso ao plano da representação verdadeira e pode não ter com o objeto correspondente qualquer laço de pertença, de semelhança ou analogia. É artificial na medida em que a sua forma e significação se fazem mais abstratas e tem sempre como matriz a sociedade, por isso tem sempre uma origem histórica. Pensamento e linguagem, segundo Alon. Dinâmica do pensamento infantil. O Alon apoia-se no pensamento discursivo, fazendo entrevistas com crianças de 5 a 9 anos. Ele complicava as respostas das crianças para perceber as contradições e os mecanismos próprios. Descobriu que o pensamento infantil é regido por uma dinâmica binária, que compõe os objetos impares. Classificou o pensamento infantil em duas categorias: pensamento sincrético e pensamento categorial. Pensamento sincrético. Características: dualidade, descontextualidade e indiferenciação. Fenômenos: fabulação, originalidade, contradição, tautologia, repetição, e elisão, eliminação. Predomínio: fatores afetivos sobre os lógicos e objetivos. Pensamento e linguagem para o Alon. Pensamento categorial. Características, traço. Intensifica-se as diferenciações, principalmente eu, outro. Torna-se capaz de organizar o real em séries, classes. Supõe a separação entre a qualidade e coisa. Os atributos e circunstâncias são independentes do objeto. Dimensões. Definir a atribuição das qualidades específicas de um objeto, resultando em integração numa classe maior, diferenciando-o. Para que haja definição é preciso diferenciação e integração. Explicar a realidade é determinar as condições de existência, nos seus mais variados aspectos, espaciais, temporais, modais, causais. Permite a análise e síntese, a generalização e a comparação. Exige um amadurecimento orgânico, centros de inibição e discriminação, e depende do meio cultural.